Bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Roda de Conversa. Você já ouviu falar que toda criança tem a janela de oportunidades? Aquela fase, aquela janela em que a gente aprende com muito mais facilidade, uma facilidade que talvez não seja a mesma ao longo da nossa vida. E para falar dessas janelas de oportunidade, nós hoje vamos mergulhar na neurociência e na pedagogia. E para isso, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é Poliana Campos Cortes. E quem é a Poliana? Poliana é gestora pedagógica da creche Escola Sagrada Família. Ela é pedagoga, neuropsicopedagoga, psicanalista, mestre e doutorando em cognição e linguagem. Bem-vinda, Poliana. Obrigada, tudo bem? Tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. É, realmente. Deixa eu te perguntar, existe uma idade certa para a gente iniciar o ensino de uma segunda língua? Então, não existe uma idade certa, né? A gente sabe que todo mundo é capaz de aprender a qualquer idade, a qualquer momento de vida, então não existe, não. Porém, a gente sabe também que é muito comum os adultos relatarem que eles têm mais dificuldade de aprender o inglês ou um espanhol, um segundo idioma, né? Às vezes ele até já aprendeu inglês lá quando pequeno, mas quando vai aprender uma outra língua, eles têm mais dificuldade. A criança, né, como se fosse um HD ali limpinho, prontinho para estar aprendendo coisas novas. Então, a gente costuma dizer que todas as inserções que os adultos levam, falam, para a criança, ela funciona como uma esponjinha, né? Então, ela capta aquilo de uma maneira muito mais fácil, ela está propícia para isso. Então você reafirma então que a gente tem realmente uma janela de oportunidades que a gente deve aproveitar. E você acha que se eu colocar uma criança numa escola para aprender um segundo idioma entre 1 e 2 anos, antes mesmo dela falar a primeira língua dela, você acha que isso não pode causar nenhuma confusão para ela? Então, essa é uma pergunta muito boa, né, a gente sempre se depara com alguns pais, alguns questionamentos nesse sentido, quando a Uhum. gente estuda muito essa parte realmente da cognição, como que funciona o trânsito da linguagem, né, desde pequenininho, e isso no estudo realmente do cérebro. A gente percebe que quando a gente fala de um segundo idioma, a gente tem o que a gente chama de code switching. Então, o que que é o code switching, né? É essa capacidade de transitar entre um idioma e outro, que o bilíngue, né, ou o multilíngue possui. Então, você está lá na sua sala de aula com seu professor regente, interagindo com seus amigos, e aí, de repente, entra a professora de inglês. Então, Uhum. a criança ela naturalmente percebe que aquela pessoa mudou, né? Então, o code switching ele traz isso, né? Traz esse balanço de acordo com o contexto que a criança está inserida, de acordo com aquela conversa que vai ser provocada, a criança já sabe que precisa mudar, virar essa chavinha. Então, é Uhum. muito bacana isso, porque é algo extremamente natural que acontece. E assim, a gente consegue ter excelentes resultados que vai além até do falar o idioma, da língua, né? Até a própria postura, até a própria linguagem corporal, que a gente sabe que tem muita variação de um idioma para o outro, né? O Brasil é extremamente caloroso, e aí você vai para uma língua inglesa, você vai para a Inglaterra, é uma coisa mais séria, assim, uma coisa, né? Que a gente fala que eles são muito pontuais, né? Então tem uma certa rigidez, e aí a criança também, naturalmente, entende tudo isso, porque são os aspectos culturais que comandam, né? Então, o code switching, ele propicia esse trânsito e isso não afeta a outra linguagem. Então, você vai estar lá com seu filho, muito bem em casa, um belo dia ele vai estar cantando uma coisa que você não vai entender. Tem 2 anos de idade. Você fala Uhum. assim, meu Deus, o que que essa criança está cantando? O que que ela está cantarolando alguma coisa? E aí, quando você tem uma troca na escola, você percebe que aquilo realmente era inglês. Porque a professora falou assim: não, tá introduzindo uma linguinha, uma musiquinha nova. Então, assim, é muito bacana esse
trânsito que eles fazem, né, propiciado pelo code switch. E nada interfere. Eles sabem que num ambiente onde eles têm que falar português, naturalmente eles vão falar isso, e no momento que eles estiverem conversando em inglês, o trânsito vai vir para o outro idioma e isso flui muito bem. Então, Poliana, você está dizendo que esse inglês ele vai ser introduzido de uma forma natural. Então, quanto mais cedo eu expor a outra língua, vai ser melhor? Seria isso? Perfeito. Exatamente como você começou falando, né, Ale? O que acontece? Entre os 2 e 6 anos de idade, aí, a 5, 7, vai depender muito de criança para criança, né? Isso é muito importante, respeitar a individualidade deles. Mas a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidades ou janela de genialidade, que é muito bacana, né? Que é esse espaço de tempo que a criança ela está assim super apta, propícia para o aprendizado. Então, muitos pais falam assim: ah, mas eu vou botar meu filho logo na educação infantil com 1 ano de idade na escola para ir só brincar? Né? Isso é muito comum, né, a gente ouvir, né? Então a gente fala assim: ah, mas ele vai para lá, ele vai brincar, então ele brinca em casa. Só que a gente precisa perceber e entender que essa janela é uma oportunidade única, né? As crianças estão ali até 5 anos de idade, 6, num meio extremamente propício ao aprendizado, né? O que é uma criança dentro de casa, de repente, com uma pessoa que não vai dar o estímulo adequado, que não vai dar todas as ferramentas que ela precisa. Então, quando ela está na escola, seja num programa bilíngue para aprender um segundo idioma, ou mesmo através de outras introduções com músicas, com brincadeiras direcionadas para a psicomotricidade, o cérebro dela vai estar muito mais tendencioso e sendo estimulado nessa janela. Então, é esse o momento chave, crucial, que sim, você deve colocar o seu filho numa escola para que ele seja cada vez mais estimulado do modo adequado, num ambiente seguro, né, e com interações positivas. Então, assim, a gente não está falando de tela, né? Porque tem interações, tá lá, tá no foco. Mas tá como, né? Por meio da tela. Então, será que esse é o foco adequado? Então, acho que essa é a grande questão. E eu sinto um alívio te ouvir isso, né? Ouvir você falar isso, porque fica muito claro que o cérebro de uma criança ele é muito mais poderoso do que o que a gente imagina. Total. Principalmente na primeira infância. Por isso que é importante colocar logo no início, né? Para aprender uma segunda língua. E, Poliana, qual seria assim, a forma da criança pequena aprender? E a diferença? Você falou, eu posso deixar meu filho em casa, né, com uma pessoa, e você falou da necessidade do estímulo certo, na hora certa, da maneira correta. Como dá esse processo de aprendizagem na educação infantil? Então, vamos falar um pouquinho sobre o cérebro, né, assim, infantil. Quando a gente tem uma criança na escola, né, desde cedo, e os pais perguntam assim: o que você aprendeu hoje na escola? Isso é muito comum. muito. A criança entrou, o que você aprendeu hoje na escola? E aí a criança vira e fala assim: eu só brinquei. Ou, não sei. Não sei, né? Legal. Porque a pergunta direta para a criança faz a criança recuar, né? Então, isso é muito comum também acontecer. Mas quando ela fala assim, eu só brinquei, ou ela não dá uma resposta pronta, né? De prontidão. O que é muito interessante a gente perceber, né? Que o ato de brincar, ele vai funcionar para o cérebro como uma aprendizagem. Então, assim, se eu for falar em relação à neurociência, como isso funciona, né? A brincadeira, ela libera o neurotransmissor, né, que é a dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, qual é a mensagem que eu mando para o cérebro? Se eu tô contente, se eu tô feliz porque eu tô brincando, eu consigo reter aquilo, porque eu tenho atenção para aquilo. A minha atenção está voltada para aquela brincadeira, que obviamente está sendo estimulada, está sendo trazida por um professor da maneira adequada, bem conduzida, bem elaborada, né? Então, tem todos os planejamentos e tal. Então, como que funciona? Brincadeira, neurotransmissor.
eu envio aquele estímulo para o cérebro e aí a gente entra através dos órgãos do sentido, porque na brincadeira a gente tem o tato, a gente tem a audição, Uhum. a gente tem uma série, né, de inserções. Os órgãos dos sentidos, eles são receptores, né, e são eles que vão conduzir para o cérebro esses estímulos. E aí eu tenho os neurônios. Então eu tenho 2 neurônios que eles vão se interligar para que a gente tenha conexões neurais, ou seja, as sinapses. Uhum. Então, através dos dendritos e das terminações axônicas, a gente tem essa junção, esse casamento. E aí é nesse momento de junção que a gente tem o aprendizado. É ali que as habilidades acontecem, é ali que a memória começa a se proceder, é ali que acontece todo o aprendizado. Então, no funcionamento cerebral, né, digamos, da criança, a gente tem, primeiro, os órgãos do sentido como início, porta de entrada, tem todo um desenvolvimento através da atenção, que é de suma importância para que aconteça o aprendizado, né? Então, assim, a atenção ela vem como incremento e impulso, tudo isso se processa no cérebro e através das sinapses a gente realmente tem aquela retenção, aquele aprendizado da criança. E essa sua fala, ela reforça o quão é importante essa fase da educação infantil, né, para a criança. Independente se vai ser uma educação infantil bilíngue ou apenas uma educação infantil, eu acho que é uma fase muito importante, não é? Eu acho que é Extremamente crucial. crucial. Por isso que eu falo da importância, né, da criança estar nesse ambiente desde cedo. Não só para aprender uma segunda língua, mas também para todas as outras habilidades que são desenvolvidas, principalmente as psicomotoras. Uhum. A gente pode dizer que, assim, é nesse período da educação infantil, da primeira infância, que as crianças conseguem fazer 1 milhão de sinapses por segundo. Nossa. Então é uma habilidade absurda, né? Então, no local adequado, com estímulo adequado, com interações positivas, essas sinapses elas ficam cada vez mais vivas. Então, assim, cerca de 90% de todas as habilidades que são construídas, todas as sinapses, as conexões neurais totais são feitas na primeira infância. E para os pais que estão lá em casa, ouvindo a gente aqui agora, que dicas você daria para ele escolher uma escola para o seu filho nessa primeira infância? Então, eu acho que assim, primeiro eles precisam confiar, né, conhecer o ambiente, conhecer o local que essa criança vai estar e compreender o que a gente está conversando aqui, né? Então, eu acho que é um assunto extremamente importante para que ele tenha esse conhecimento e, de fato, esse conhecimento reverbere na vida dele de uma maneira muito fluida e que possa trazer benefícios para essa criança. E, assim, além disso, eu acho que a gente precisa falar sobre a importância do sono, Uhum. né? Então, o dormir é o que vai fazer com que essa criança consiga reter todo aquele aprendizado que ela teve ao longo do dia. Então, isso é uma coisa muito importante. A criança aprende, está lá sendo super estimulada e tal, mas ela fica no celular até tarde. Ou ela fica na televisão até tarde. Então, assim, são horas de sono preciosas que são perdidas, né? Para que ela consolide aquilo que ela aprendeu ao longo do dia. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto extremamente importante é uma infância feliz. O que é uma infância feliz, né? É uma infância onde a gente tenha realmente uma dopamina, não uma dopamina provocada através da tela, através do celular, né? Mas uma dopamina, sim, provocada através de inserções adequadas. Então, a gente tem a musicalização, a gente tem um ensino de um segundo idioma, a gente tem brincadeiras, a gente tem desenvolvimento psicomotor. Isso tudo faz parte de uma infância feliz. Né? Então, assim, colocar o seu filho para brincar aquelas brincadeiras que realmente era da nossa época, né? Brincadeiras, construir brinquedos. Então, trabalhar dessa forma mais lúdica, menos inserções externas, mas mais felicidade.
mais naturalidade. Então, uma infância feliz faz muita diferença. E eu acho que, assim, por fim, né, o vínculo afetivo. Uhum. Então, o vínculo da família com a criança vai fazer toda a diferença para ela. Então, a gente fala muito isso, né? Família feliz, criança feliz. Isso é uma coisa muito natural de se ver, né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio familiar, a gente tem um resultado muito bom. Por quê? Porque a criança, ela vai ser o quê? Ela vai ser espelho do que ela tem em casa. Né? Então, eu acho que uma super dica é exatamente isso. Qual é o tempo que você está dando para o seu filho? Às vezes você não tem muito tempo para dar, mas o pouco que você tem é um tempo de qualidade. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, a gente passar por esses pontos para que, de fato, a gente tenha um aprendizado feliz, satisfatório e vivo. Você está falando, e eu vou voltar um pouquinho, porque eu sou de um tempo que eu aprendi na escola o verbo to be, eu aprendi na escola a decorar, Aham. a repetir as palavras Aham. e as palavras soltas. O Certo. que é mesa em inglês? O que é bola em inglês? Certo. E o que eu percebo hoje na realidade da escola? Às vezes, a criança está aprendendo, como você falou, de uma forma lúdica, através de brincadeiras, de uma rodinha de contação de história. E aí, a mãe em casa, às vezes, ela pensa como eu vou testar se meu filho está falando inglês? E aí pergunta, como é que é mesmo em inglês? Como é que é não sei o quê? E aí a criança não sabe falar. Eu estou te falando isso porque é uma realidade que eu me deparo com ela, vez ou outra, né? Olha só, o meu filho não está sabendo nada de inglês, porque ele não sabe como é que é mesa em inglês. Ele não sabe, eu perguntei a ele como é que é bola em inglês, ele não soube falar. Como é que uma mãe que está em casa, ela pode avaliar se seu filho está aprendendo ou não? Como é que ela pode, assim, poxa, ele está numa escola que tem um programa bilíngue, beleza, tal, mas eu não estou percebendo. Eu pergunto as coisas e meu filho não sabe. Como é que é isso? Os pais têm muita tendência a perguntar, assim, diretamente, né? Aham, Como fala isso? Como fala isso? Essa cor é qual? Essa cor é qual? Né? E que número é esse? E como é que você, né, fala isso? E aí isso, naturalmente, pode causar na criança uma sensação de cobrança, uma sensação de até medo. Meu Deus, será que eu vou acertar? Será que eu não vou acertar? E aí ela fica acanhada, ela fica com vergonha, ela não vai soltar. Então, o melhor cenário, quando a gente tem uma segunda língua para trabalhar com a criança em casa, acompanhar o aprendizado dela, realmente é de forma natural. Então, assim, botei uma música lá que eu sei que ele já cantou, cantarolou, ou que a professora mandou o bilhetinho para casa dizendo que era a música que estava sendo trabalhada. E aí você bota a música e você começa a cantar. Naturalmente, a criança vai começar a cantarolar. Naturalmente, você fala, olha só, essa cor aqui é red. Então, vermelho em inglês é red. Será que eu sei que cor é essa? O ambiente natural, ele é um ambiente mais propício a essa verificação de aprendizagem. Ele é um ambiente que a criança vai ficar mais à vontade para isso. Né? Então, numa segunda língua, aquilo que eu falei, o code switching, ela precisa ter um contexto, ela precisa estar naquele momento ali, numa conversa fluida, num contexto que faça sentido para ela trocar de uma língua para outra. Porque, veja, você é minha mãe, você fala comigo em português. Por que eu vou falar com você em inglês? Tem que fazer sentido para a criança, né? E aí, por isso que é a brincadeira. Então, a brincadeira, ela traz sentido para a criança. E aí as coisas fluem de uma forma muito mais natural. Ontem mesmo eu estava conversando com os pais e eles falaram exatamente isso, da surpresa deles, onde foi, naquele momento teve um contexto para se falar inglês, porque o pai dele está estudando inglês, e aí foi montado um cenário e eles começaram a conversar: "Meu filho, eu preciso aqui da sua ajuda, vamos conversar porque eu preciso treinar o meu inglês". E nossa, como ele falou! Então, assim, foi um momento que eles se surpreenderam com o aprendizado do filho,
que até então eles não tinham percebido tamanha evolução na criança em relação ao inglês. Eu também recebi um relato, acho que tem umas 2 semanas, isso muito bacana. A mãe, ela estava em casa e falou assim: ah, vamos brincar de cartinha? E aí a brincadeira de cartinha era um jogo muito conhecido, só que ela brincava com o menino em português, naturalmente. E aí ela falou assim: ai, eu hoje quero fazer uma coisa diferente, olha só. Aí começou a falar inglês com ele, brincando na brincadeira. E ele simplesmente seguiu, fluiu. O processo flui. Então, se realmente for algo natural, a criança, ela vai, né? A gente monta muitos cenários e a gente quer... E tem umas expectativas também, né? Porque os pais, eles criam uma expectativa. Que tá 2 anos aprendendo, tá 3 anos aprendendo inglês, então já tem que saber, né? Existe muito isso também. Não é assim que funciona, né? Então, como que acontece? Quando você ensina algo novo para a criança, isso vai para a memória de trabalho, né? Que fica na parte inicial, assim, frontal. Então, na memória de trabalho, existe ali um processo que aquele estímulo que foi recebido, ele vai funcionar como um imã. E aí ele vai puxar da memória de longo prazo percepções anteriores daquela criança, e aquilo ali vai se misturar, e através da repetição, a famosa repetição, eu aprendi que tinha que decorar, a famosa repetição que acontece, só que, obviamente, com os professores, essa repetição, ela se dá de uma maneira com diferentes estímulos, em diferentes momentos. Então, o professor vai repetir aquilo, vai tarefa para casa, repetição. Então, todo esse movimento faz com que a memória de trabalho e a memória de longo prazo atuem, até que aquela nova informação vire uma memória de longo prazo. E aí a gente tem uma outra inserção, então um outro aprendizado acontecendo. Então isso é muito comum. E aí quanto mais natural o ambiente, com o estímulo adequado, mais favorável é esse aprendizado. E fiquei curiosa. Uma criança que está na educação infantil, e ela vai seguir para o ensino fundamental 1, o que eu percebo? Eu percebo as agendas das crianças geralmente muito cheias, né? É esporte, é a escola, é um balé, é uma natação, é um futebol. Você acha necessário? Vamos lá, a criança está numa boa escola, que tem um bom programa bilíngue. Você acha necessário, paralelo a isso, ela ter um cursinho de inglês? Então, essa também é uma ótima pergunta, né? O que a gente pode observar hoje em dia? A gente tem alguns tipos de escola, né? A gente tem escolas internacionais, a gente tem escolas bilíngues e a gente tem escolas com programas bilíngues e os famosos cursinhos de inglês. Quando a gente não tinha acesso a nada disso, era o cursinho de inglês que fazia a gente aprender inglês, né? Quando era uma coisa também muito natural, porque eu conheço gente também que aprendeu inglês assim. O inglês da escola era muito verbo to be. Exatamente. 2 tempinhos por semana, Acabou. um tempo por semana, que era aquilo para cumprir o currículo e acabou. Exatamente. Quando você tem uma parceria com uma escola que ela possui pelo menos um programa bilíngue de qualidade, com uma inserção, com uma quantidade de tempo e que de fato funcione, porque assim, uma coisa é você dizer que você dá aula de outros conteúdos em inglês e de fato isso acontecer, né? Então, assim, imagina a dificuldade da gente conseguir hoje um professor que ele consegue dar aula de matemática em inglês, que ele consegue dar aula de história em inglês. Então, isso é uma coisa bem, assim, difícil de acontecer. Acontece, claro, mas é extremamente difícil. Então, primeiro, quando você faz uma parceria com uma escola, você precisa entender como que isso funciona. Como são essas aulas, né? Da segunda língua, tem outros tipos de inserções, então a criança vai ter um contato com a música, ela vai ter um contato com artes, ela vai ter contato com outras habilidades, de maneira que a gente pense numa formação dessa criança como ser humano integral, né? E não assim, eu vou botar lá porque lá vai ensinar inglês. Não, não é isso. Então, quando você conhece a escola e você realmente entende como funciona
o programa, e aí você passa a confiar nessa escola, você não tem necessidade de colocar a criança num cursinho de inglês para que ela fique além daquele horário estudando novamente uma outra coisa. Você pode botar ela para fazer um esporte, por exemplo, né? Que realmente vai gastar energia, criança precisa disso, também vai liberar uma série de outros neurotransmissores extremamente importantes para a evolução dessa criança, para o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, não é agregando diversas atividades que você vai contribuir para o desenvolvimento dela. É agregando as atividades certas. Tudo é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, tudo é com equilíbrio. certeza. Eu sou de um tempo que eu aprendi mais no cursinho de inglês, né? E ainda assim não aprendi. E aí eu questiono, né? Eu vejo mães muito ansiosas, querendo, eu vou colocar meu filho num cursinho de inglês. Eu mesma, dentro da escola, eu aconselho, olha, não precisa. Uhum. E aí eu queria realmente ouvir de você se eu estou dando o conselho certo, né? Aham. Porque pelo inglês que a gente vê, pelo que a gente percebe na aprendizagem da criança, eu percebo que realmente uma escola, quando ela está fazendo um bom trabalho no seu programa bilíngue, realmente a criança pode ficar liberada dessa Não, com outra certeza. atividade. Acho que passa muito pela questão da vivência, É. né? Das vivências, das experiências positivas. Então, quando você tem um programa bilíngue realmente de qualidade, que funciona, você tem uma escola que proporciona vivências e experiências. Então, é uma coisa muito mais mão na massa, é uma coisa com saída de campo, né? É uma vivência daquilo que ela está aprendendo. Ela não está simplesmente no livro com uma série de páginas para serem cumpridas. Por quê? Porque elas estão experimentando aquilo, né? Então, assim, a gente chama de realia, né? Que é aquele material concreto que a criança coloca a mão, brinca de mercadinho com o professor, com a turminha e tal. O que que é isso? Nada mais é do que usar os órgãos do sentido para aprender, mandar os estímulos para o cérebro, para fazer todo o processamento entre os neurônios, conexões neurais, sinapses, ou seja, aprendizado, né? Então, é diferente de um curso de inglês que vai estar no livro. O curso de inglês me passa uma ideia de mais uma coisa, um aprendizado mais mecânico, mais repetitivo. Até Claro, a gente tem né? ótimos cursos de inglês, a gente não pode negar, né? Isso, de fato, acontece. Eu aprendi em curso de inglês, mas não só, né? Quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a vivência, é que eu acho que aí realmente a gente aprende cada vez mais. Sim. E, Poliana, você falou, né, de alguns indicadores, quando a escola, né, tem esse mão na massa. E eu, como mãe leiga, não sei nada sobre pedagogia, sobre aprendizado. Na hora de eu escolher essa escola, né, eu vou visitar várias escolas. Qual tem que ser o meu olhar para eu entender? Não, realmente essa escola, ela privilegia um desenvolvimento da criança de forma completa, no português, no inglês, no letramento, mas também num programa bilíngue, porque eu acho hoje importante a criança saber uma segunda língua, cada vez mais importante. Então, como que eu consigo avaliar isso numa visita à escola? Então, é um ponto muito importante. Eu acho que primeiro você precisa conhecer o ambiente. Entender se um ambiente é um ambiente bacana, um ambiente leve, um ambiente que seu filho vai estar ali e vai estar sendo acolhido, né? Então, uma conversa com a coordenação da escola para entender essas percepções, como que as coisas funcionam de fato, o que a escola oferece em termos de ferramentas. Aqui a gente não nega a tecnologia, muito pelo contrário, né? Ela é uma aliada no processo. Então, assim, como que a tecnologia ela entra na grade curricular, né? Seja na segunda língua ou no próprio ensinar do português. Então, eu vejo que essa conversa e conseguir compreender o espaço e também olhar as redes sociais, né? Porque a gente precisa usar
essa ferramenta também é importante para isso, não é só lá para ficar vendo as coisas que estão acontecendo aí mundo afora, mas também usar isso a nosso favor, entender o que está acontecendo, né? Essa escola estimula um olhar para além, né? O além da sala de aula. Eu acho que esse é o grande gancho, assim. A escola tem o interesse em realmente levar essa criança a um outro nível. Ela está comprometida com isso, né? Seja com a parte de sustentabilidade, seja com a parte realmente de um aprendizado para o futuro, seja a parte de carreiras. Então, como que a escola leva essas questões? Muitos pais, eles querem ainda olhar o livro, o material. O livro material, ele é extremamente importante porque ele é o fio condutor, né? É onde realmente tudo surge, todo o currículo nasce, mas entender esses profissionais que estão por trás disso e o que a escola objetiva e pretende, qual é a missão dessa escola, né? Será que ela cumpre? Isso a gente consegue perceber? Eu acho que é assim o detalhezinho que falta para realmente você entender se a criança vai se adaptar àquela realidade. Levar a criança na escola para conhecer o ambiente. Eu acho que é bacana, né? Eu acho que com essa fala a gente chega ao fim, né, desse programa. Eu acho que você tem alguma coisa a mais? Não, gostaria só de agradecer a oportunidade. Eu acho que é o momento da gente estar falando um pouquinho sobre realmente como que esse aprendizado funciona. Está trazendo informação, né? Porque é muita informação, às vezes, técnica, muita informação. O cérebro, ele ainda não foi totalmente descoberto, estamos muito longe disso ainda, mas o pouco que sabemos, devemos usar a nosso favor, né? Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pela sua presença. E assim a gente encerra mais um programa. E esperamos que vocês tenham gostado, né? Poliana hoje compartilhou muitas dicas legais, bacanas. E se você gostou, por favor, compartilhe com outros pais, com seus amigos e nos siga nos próximos episódios do nosso programa de podcast. Muito obrigada. Muito obrigada pela companhia, né, Cecília? Muito obrigada, Poliana, pela sua presença, por você nos informar e nos dar tanto conhecimento, né, e na comunidade em geral. E se faz sentido, né, para outros pais, compartilhe. Nós sabemos que a vida é corrida, então esse episódio também fica gravado no Spotify, que é uma oportunidade de você ouvir no carro, né, no trânsito, ou enquanto você está fazendo alguma atividade doméstica. Então fica a dica. E muito obrigada, viu, pela presença, Obrigada a pelo todos pela conhecimento. companhia. Obrigada.